Te apresento a panqueca de 1000 buracos. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou a Clarissa e hoje eu trouxe uma receita de panqueca, mas não é uma panqueca qualquer. Essa daqui é uma panqueca típica de países do norte da África, como Marrocos e Argélia, e outros países também, que se caracteriza por ter esses furinhos na massa. É feita com uma massa naturalmente vegana, porque não leva ovo, e ela é um pouco diferente de outras panquecas, porque além de ser um pouco mais fininha, lembrando mais um crepe do que uma panqueca, a massa é feita de semolina, também leva um pouco de farinha de trigo para dar a liga, então não é uma massa sem glúten, mas a base dela é semolina e ela também leva levedura, ou seja, fermento biológico seco na massa, que é o que ajuda a ficar com esses aspectos de furinhos. O nome dessa receita é bagre, pelo menos esse é o nome mais comum, como você vai encontrar essa receita de panquecas. Mas na verdade o nome varia dependendo não só do país, mas também da região de cada país. E a origem dessas panquecas é disputada de forma acirrada pelo Marrocos e pela Argélia. Mas na verdade ela surgiu entre os povos berberes, povos que habitavam a região que hoje corresponde a vários países do norte da África. Por isso que essa panqueca também é encontrada em países como o Egito e existem algumas outras variações também no Oriente Médio e até em outros países da África, como a Somália, usando outros ingredientes e de uma forma um pouco diferente. E acredita-se também que o fermento biológico seco, na verdade, é uma adaptação moderna a essa receita, porque antigamente o que acontecia era que as mulheres faziam a massa em grandes quantidades, deixavam por algum tempo fermentando naturalmente e depois de algum tempo surgiam as bolhas, que era a fermentação da massa natural, e essa fermentação natural ajudava as panquecas a ficarem com esses furinhos característicos. E essa panqueca é muito fácil de fazer, é muito prática, ela fica muito diferente, porque além de levar semolina, não leva ovo, então é diferente das panquecas que a gente está acostumado. Fica muito macia, muito aerada, e inclusive dizem que o nome dessa panqueca nas línguas berberes significava algo como muito macio, porque de fato ela fica muito macia. E esses furinhos na massa fazem com que ela seja assim perfeita para você colocar qualquer coisa por cima, porque ela absorve muito bem os líquidos. Então colocar um melzinho, uma manteiga, uma geleia, essa é a ideia dessa panqueca, servir como base para você colocar essas coisas. Serve muito bem como café da manhã, como um lanchinho. No Marrocos, ela é uma queridinha do Ramadã. Eu já falei sobre o Ramadã aqui, inclusive também fiz uma receita da Turquia para o Ramadã, que é um pão que parece uma focaccia. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link, vai lá assistir depois desse vídeo. Mas se você quer aprender a fazer essas panquecas maravilhosas, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! E vamos lá começar a massa dessa panqueca, que realmente ela é muito fácil de fazer. A gente vai começar misturando todos os ingredientes aqui no liquidificador, com exceção do fermento químico e do vinagre de maçã. Essa panqueca ela é diferente de outros tipos de panqueca por vários aspectos. Além dos furinhos característicos, ela é cozida de um lado só, então a gente não vira a panqueca para cozinhar dos dois lados, a gente deixa ela cozinhar só de um lado. Além disso, ela leva 2 tipos de fermento. Então, além do fermento químico, ela leva também fermento biológico seco. Mas calma, a gente não vai precisar deixar a massa descansar por muito tempo, a gente vai deixar ela descansar só por 15 minutos e o fermento biológico seco ele vai ajudar nesse aspecto dos furinhos. E aqui no liquidificador, eu vou começar adicionando primeiro a água, só para ficar mais fácil de bater, não ficarem todos os sólidos aqui no fundo. Então aqui eu tenho 1,5 xícaras de água, meia xícara de semolina. E se não tiver semolina, gente, não tem problema, você pode usar a farinha de milho mais fininha, porque a semolina é aquela farinha de milho mais grossinha. Tradicionalmente essa massa é feita com semolina, mas você pode usar a farinha de milho mais fininha, se não conseguir encontrar. Sei que a semolina às vezes é um pouco mais cara, um pouco mais difícil de encontrar. Vai dar certo com outro tipo de farinha de milho também. E agora vai também 1/3 de xícara de farinha de trigo. Vou adicionar aqui também meia colher de sopa de açúcar e meia colher de sopa de fermento biológico seco. E agora a gente vai bater essa massa para ela ficar bem lisa e homogênea antes da gente adicionar o fermento químico e o vinagre de maçã. Bati, vou transferir a massa para cá. E a massa dessa panqueca, gente, ela tende a ficar mais líquida mesmo. Depois, se a gente achar que ainda está muito líquida, a gente pode adicionar mais um pouquinho de farinha. E se a gente achar que está muito consistente, um pouquinho de água. Mas vamos esperar, porque a gente vai deixar a massa descansar 10 minutinhos, a farinha vai absorver um pouco de água, então pode ser que a consistência mude um pouco.
E aí agora aqui eu vou adicionar 1 colher de sopa de vinagre de maçã e 1 colher de sopa de fermento químico, aquele fermento para bolo. E olha só quando a gente junta o fermento e o vinagre como já começa a espumar. Agora eu vou deixar a massa descansar uns 10 a 15 minutos, depois a gente volta e já leva para a frigideira. É fácil assim essa massa, gente. Só misturar tudo, deixar descansar 15 minutos e depois a gente pode levar para a frigideira. E aí eu vou mostrar para vocês todos os truquinhos para a gente conseguir a panqueca bem maleável, perfeita e cheia de furinhos. Deixei a massa descansar aqui por 15 minutos, vou dar só uma mexida aqui nela. Olha só como ela já ganhou consistência e também tá cheia de bolinhas. Então agora a gente pode levar a massa para a frigideira. Vou pegar minha frigideira antiaderente. E para essa massa eu gosto de dar uma untada na frigideira com um pouquinho de azeite. Mas é bem pouquinho mesmo. Eu espalho com um pincel para não ficar muito azeite, é só um pouquinho. E se vocês já viram outros vídeos de panqueca aqui ou lá no meu Instagram, eu sempre falo que eu prefiro, em geral, quando eu faço panqueca, adicionar a massa na frigideira fria, porque isso ajuda a massa a espalhar melhor. Mas isso é principalmente no caso de massas que ficam muito densas, que quando a gente coloca na frigideira quente, ela já começa a endurecer e fica difícil de espalhar. Mas não é o caso dessa massa, porque vocês viram que ela é bem líquida. E tem mais uma coisa, para a gente conseguir o efeito dos furinhos, a frigideira tem que estar quente. Então eu vou esquentar a frigideira antes de adicionar a massa. E aí, para espalhar a massa, eu gosto de usar uma concha. Eu pego pequenas porções de massa, coloco aqui na concha e coloco no centro da frigideira. Assim ela mantém o formato redondinho e o ideal é que essa massa ela fique mais fininha. Essa não é uma panqueca para ficar grossa, ela tem que ficar fininha e bem maleável e com aqueles furinhos. Então a gente coloca pequenas porções de massa que vão espalhar na frigideira, não vai ficar muito grossa. O tamanho você pode fazer mais ou menos como você quiser, mas a ideia é que ela fique mais fininha para ter um efeito mais maleável. Não é ela ficar muito grossa, não é uma panqueca do tipo americano. Então, quando a frigideira esquentar, eu vou colocar a massa aqui e eu vou mostrar para vocês. A frigideira já esquentou, então eu coloco pequenas porções de massa aqui no centro da frigideira, tentando manter o formatinho redondo, que nem sempre fica muito redondo, porque ela vai dar uma espalhadinha. Mas aí você pode até dar uma ajeitadinha aqui com a espátula. E aí a gente deixa em fogo médio e dá pra ver, ó, que ela já começa a formar as bolinhas. E quando a panqueca tá bem cozida, ela solta naturalmente da frigideira. Olha só que bonita que ficou. E ela tá, ó, bem maleável. Então tá pronto. E aí eu repito o processo até acabar a massa. Você pode servir essa panqueca como você quiser. Minha forma preferida de servir é com mel, mas pode servir também com manteiga, com uma coisa mais salgadinha, por exemplo, com uma ricota, porque ela é super neutra, só leva meia colherzinha de açúcar, então não necessariamente precisa ser algo doce para acompanhar. Se você é vegano, como a massa dessa panqueca é vegana, você pode usar geleia, melado, qualquer alternativa vegana de queijo também. Então, use a sua criatividade. Isso aqui fica muito bom como um lanchinho, também como um café da manhã. Vocês viram que rende bastante. E você pode guardar essa massa na geladeira, em um saquinho ou em um potinho bem fechado por até 2 dias. Eu não recomendo guardar a massa crua na geladeira, porque como ela tem o fermento vai acabar perdendo o efeito, a não ser que você faça a massa e aí você depois adicione o fermento. Mas eu acho que é mais fácil fazer todas as panquecas e guardar na geladeira. Como elas ficam bem macias, bem maleáveis, elas ainda duram uns 2 dias no saquinho bem fechado na geladeira. E agora chegou o melhor momento, que é jogar o melzinho nessa panqueca e comer. Gente, vocês não têm noção de como isso aqui é bom. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de panqueca diferente para variar o seu café da manhã, o seu lanchinho. Quando fizer a receita, me marca lá no Instagram, que eu adoro ver, curtir, comentar e compartilhar. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.